seja bem-vindo, ao nosso canal da Silveira e Vargas Advocacia aqui no YouTube. O nosso tema de hoje é a revisão da reafirmação da DER, ou seja, a revisão da reafirmação da data de entrada do requerimento previdenciário. Fique conosco até o fim desse vídeo, pois o nosso propósito aqui é trazer conteúdos relevantes na área de revisionais de sua aposentadoria. Mas antes, deixa eu seguir com o tema para vocês, tá? Deixa eu seguir me apresentando. Para quem é novo neste canal, eu sou o advogado Edilson Vargas, sou especialista em direito previdenciário aqui pela Silveira e Vargas Advocacia. E a minha grande missão aqui é trazer um conteúdo, ou trazer o melhor conteúdo na área previdenciária para você, ok? Agora, não menos importante, peço que já se inscreva no nosso canal, é importante que isso seja divulgado, são assuntos relevantes para muitas pessoas, tá? E ative o sininho, de notificação, isso vai permitir que você, toda vez que a gente lançar um vídeo novo aqui neste canal, você será avisado. Ao final, não esqueça de deixar o seu like, seu joinha. Faça também o compartilhamento desse vídeo. Transmita isso para familiares, transmita para amigos, para parentes que têm relevância com o tema, tá? Ok. Então, sem mais delongas, gostaria de iniciar o tema de hoje falando do tema 995, que prevê uma revisional da reafirmação da DER. Parece um nome estranho, mas é assim mesmo que se chama. Ou seja, você vai reafirmar a data de entrada do requerimento com novas contribuições. Vamos lá, então. Peço que você imagine a seguinte situação hipotética. Então, lá no dia 26/3/2008, Pedro, um segurado do INSS, fez um requerimento administrativo junto ao INSS, pedindo uma concessão de aposentadoria especial. Nós sabemos que, para fins de aposentadoria, a data 26/3/2008 é considerada a DER, ou seja, a data de entrada do requerimento. Agora vamos lá. No pedido, Pedro informou que laborou de 93 a 2008 em atividades permanentes no subsolo de mineração subterrânea. Ok? Observe que, segundo o anexo 4 da Lei 3.048/99, se o segurado que trabalhar durante 15 anos nessa atividade de subsolo, ele tem direito à aposentadoria especial. Não sou eu que estou falando, está falando a Lei 3.048, lá no anexo 4. Ok? Então, para surpresa de Pedro, o INSS de pronto negou o pedido dele, alegando que faltava ainda um ano para que Pedro completasse os 15 anos necessários como os requisitos para a sua solicitação de aposentadoria especial. Isso porque ele não havia comprovado com documentos contemporâneos, com documentos da época, o exercício da atividade especial no ano de 1993. Diante desse indeferimento e da inconformidade de Pedro, ele postulou uma ação judicial para rever os seus direitos. Então, lá em 12/11/2008, Pedro ajuizou uma ação contra o INSS pedindo a concessão de aposentadoria especial. Tá claro isso para vocês? A tese argumentativa de Pedro foi que o documento apresentado era, sim, de fato, apto para comprovar aquele tempo de contribuição e que ele tinha os 15 anos de trabalho dentro da mina, ou seja, que era relativo ao ano de 1993. Logo, a autarquia previdenciária deveria ter acolhido também esse período, ok? No mérito, o juiz federal
ele entendeu que o INSS estava correto, né? E que o ano de 93, né, realmente não poderia ter sido computado. Logo, o autor só teria realmente 14 anos de atividade especial. Faltava aquele 1 ano. Pedro, demasiadamente inconformado com a sentença, buscou o recurso para a turma recursal. Esse recurso está calçado lá no artigo 41 do parágrafo 1º da Lei 9.099 e 95, que ele combina com o artigo 1º da Lei número 10.259 de 2001. Então, em 10/10/2009, a turma recursal se reuniu para decidir o recurso e disse o seguinte para Pedro: o INSS agiu corretamente ao não reconhecer o ano de 93. Né? Não havia documento idôneo que comprovasse aquele 1 ano. Né? Logo, a sentença analisou bem a questão. Só que, no entanto, contudo, segundo os documentos que existiam nos autos e consultando o Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS do INSS, percebeu-se, né, que o autor, depois que ajuizou a ação, continuou trabalhando para o mesmo empregador e na mesma atividade. Dessa forma, abriu-se um precedente que, se somarmos o tempo que faltava 1 ano, com o período que ele continuou trabalhando depois do ajuizamento da ação, a conclusão é que ele completou os anos necessários. Perceberam? Tá? Então, faltava 1 ano, realmente, mas ele continuou trabalhando. Logo, né, o tempo que ele foi contribuindo depois que ele entrou com a data da entrada do requerimento, deveria ser somado ao tempo que completasse os 15 anos. Agora, a pergunta é: a decisão da turma recursal foi correta? Ou é possível utilizar o tempo de contribuição posterior ao ajuizamento da ação? Isso foi muito debatido naquela época, né? E a resposta que a gente encontrou é que a resposta é sim. Isso é o que chamamos de reafirmação da DER, ou seja, reafirmação da data de entrada do requerimento. Agora, explique melhor, doutor, sobre essa tese de reafirmação da DER. Eu explico, tá? Vamos lá, então. A DER é a sigla utilizada na prática previdenciária. Para nós previdenciaristas, a data de entrada de requerimento é DER, né? Então, para designar que essa data é a data que a gente entrou com o pedido de requerimento. Ou seja, o momento em que o segurado ou seu dependente provoca a Previdência Social pedindo a concessão do benefício pretendido. Essa data é a data importante, porque é a partir dali que o INSS vai fazer os pagamentos de sua aposentadoria. Se demorar um ano daquela data, o INSS paga todos retroativos. Então, para definir, vou usar o que o ministro Mauro Campbell Marques, do STJ, anotou num precedente judicial. Então, vamos lá. Abre aspas, vou ler para vocês, tá? A reafirmação da DER, data de entrada do requerimento administrativo, é um fenômeno típico do direito previdenciário e também do direito processual civil previdenciário. E quando é que ele ocorre, segundo o ministro? Ocorre quando se reconhece o benefício por fato superveniente ao requerimento, fixando-se a data de início do benefício para o momento do adimplemento dos requisitos legais. Fecha aspas, né? Então, o que o ministro quis dizer? Em resumo, o ministro afirmou que a reafirmação da DER é possível porque a autoridade judicial deve levar em consideração os fatos ocorridos após o processo ser instaurado e que possam influenciar no julgamento. Ok?
Como que isso está fundamentado? Isso está fundamentado lá no novo CPC, no novo Código de Processo Civil, disposto lá no artigo 493, que determina, entre outras medidas, que o magistrado deve examinar e levar em consideração na sentença fatos ocorridos após a instauração da demanda. Portanto, então, o artigo mencionado acima afirma que o magistrado deverá decidir a lide conforme o estado em que ela se encontra. Ou seja, consiste em um dever do julgador considerar o fato superveniente que interfira na relação jurídica e que contenha um liame, uma ligação com a causa de pedir. Tá claro isso para vocês? Então, é importante esclarecer que o fato superveniente, só pode ser reconhecido pelo magistrado se não for necessária uma instrução probatória complexa. Ou seja, esse fato superveniente, o que ocorreu, deve ser comprovado de plano sob o crivo do contraditório. Então, tem que abrir o contraditório para a parte, para o INSS. Mas até quando deverão ser consideradas as contribuições, doutor Edilson? Para efeito processual, deverão ser consideradas todas as contribuições necessárias, à concessão do benefício, realizada até o momento da entrega da prestação jurisdicional. Por fim, e para finalizar esse vídeo do tema 995 de hoje, é imperioso destacar que o magistrado pode e deve analisar o pedido de benefício previdenciário com menos formalismo, sempre respeitando o contraditório, a ampla defesa e os demais princípios constitucionais. O que se pretende é a concessão de um benefício em duração razoável, de modo a atender à necessidade social vivida pelo autor, naquele momento de sua vida em que se encontra a situação de risco social. As normas processuais em matéria previdenciária merecem uma aplicação diferenciada, de forma que não se constitui julgamento extra e decisão que, verificando não estarem atendidos os pressupostos para a concessão do benefício requerido na petição inicial, concede benefício diverso, cujos requisitos tenham sido cumpridos pelo segurado. É importante destacar o seguinte, que não se trata aqui de ativismo judicial, não se trata, mas de efetivação de fazer valer o direito do segurado, usando do que dita o processo civil previdenciário. O fenômeno da reafirmação da DER, desse tema, está atrelado principalmente aos princípios da primazia do acertamento da função jurisdicional, da economia processual, da instrumentalidade e da efetividades processuais, além do que atende à garantia constitucional da razoável duração do processo. Olha quantos princípios ele atinge. O fato superveniente pode e deve ser apreciado no momento da prolação da sentença, no momento da decisão da sentença ou do acordo no tribunal. Para concluir e fechar, se você teve o seu benefício negado por falta de tempo de contribuição, que mesmo você tenha pedido sua aposentadoria, mas continuou trabalhando na empresa, sabe-se que você pode aproveitar esse tempo para completar os requisitos. Não perca mais tempo, Procure logo um advogado previdenciarista, um advogado que é especialista nessa área, para entrar com ação revisional, se for o seu caso. Pois você, de alguma forma, se não fizer isso, está deixando dinheiro na mesa para o INSS. Fala com a nossa equipe, fala conosco,
Nosso escritório tem mais de 10 anos de empenho e dedicação na área previdenciária. Ao final desse vídeo eu vou apresentar os nossos contatos. Lá você pode falar com nossos especialistas. Peço que não se esqueça de deixar seu like e seu joinha. Por hoje é só. O que eu tinha que trazer para vocês semanal. Espero rever na próxima semana. Até lá, um abraço.